Bom, vamos falar da dor de cabeça. Tem pessoas que sentem muita dor de cabeça usando ou não o óculos. Como é que a gente vai fazer esse teste aí para saber se a dor de cabeça é por causa dos olhos? Olha, Paulinho, dor de cabeça tem múltiplas origens, né? Uma delas é realmente você estar com uma graduação errada, ou até não usando uma correção de óculos necessária para o seu caso. Mas isso não significa que seja a causa única dessa dor de cabeça. Se existe uma tendência pessoal à dor de cabeça, ela deve ser investigada, né? Especialmente depois da consulta com o oftalmologista, a correção adequada sendo prescrita e usada, e a dor de cabeça persiste, é obrigatória uma investigação, né? Já não é os olhos, né? Não, não necessariamente são os olhos. Eles são parte da investigação, mas não são exclusivamente a área que deve ser investigada. A pessoa está usando óculos de grau errado. O que pode acontecer com ela? Com os olhos? Isso, infelizmente, é um problema relativamente comum, né? Porque muitos exames são feitos de maneira muito rápida, e sem detalhamento. Então, assim, para você acertar a graduação, é um exame que exige paciência, né? Testes e retestes diversas vezes até você chegar ao grau ideal, né? E isso, inclusive, existe uma tendência atualmente, né, de, especialmente os mais jovens, estarem tão habituados a usar a tecnologia que o paciente passa num aparelhinho cuja máquina ela faz uma leitura inicial do grau da pessoa, e muitos ficam restritos àquela leitura e não fazem uma refração, que é o nome do exame para encontrar o grau certo, de maneira adequada, e ficam presos àquilo ali. Né? Até essa semana, por coincidência, só para vocês terem um exemplo, como isso é sério, foi um paciente na minha clínica que ele tinha um grau que era simplesmente o contrário do que a máquina leu, porque ele tinha um problema na córnea que impedia a máquina de ler corretamente. Agora, imagine alguém prescrever aquele grau porque saiu no papelzinho. E isso acontece com uma frequência maior do que você possa imaginar. Ou Ixi. seja, o oftalmologista bem preparado fará um exame completo, e a máquina é um auxiliar, não é substituto do médico. Porque existem vários tipos de máquinas, né? E aquela que o optometrista utiliza, que ele vai mudando a lente, eu acho que não é muito assertivo aquela lá. Nada contra os optometristas e tal, mas ficar mudando o grauzinho ali. Tá enxergando? Melhorou? Não, piorou? Não sei o quê? Não sei. Na verdade, essa questão de mudar o grau, ela é ainda necessária, porque o grau, mesmo que corretamente, tecnicamente correto, o seu cérebro nem sempre vai querer escolher aquele grau. Então, fazer esse exame antigo ainda é necessário como parte do exame, mas tem que saber fazer, né? E em relação ao optometrista, é assim, não, existem países que têm optometristas e oftalmologistas. No Brasil, somente os oftalmologistas são oficialmente habilitados para fazer um exame de refração confiável, né? Embora existam escolas de optometria, né? E que somente quando existir a certificação da excelência desses profissionais é que talvez no futuro elas possam ser validadas. Por enquanto não são. Ai, nossa, sabia não. Coçar os olhos, de vez em quando meu coça pra caramba. É prejudicial? Extremamente prejudicial, né? Sério? Então, vamos lá. Coçar os olhos é algo muito comum. Em primeiro lugar, existem várias causas de prurido ocular, ou seja, de coceira nos olhos. Então, a causa tem que ser identificada para você tratar a causa. Mas também existe o outro lado, que é psicológico, que é o hábito, né? Então, muitas pessoas têm o hábito de coçar porque é agradável, esfrega o olho e acha que não provoca mal algum. Então, se você tem uma genética negativa e a sua córnea é feita de um material frágil,
com o coçar, o ato de coçar, você vai fragilizar ainda mais essa córnea, ela pode afinar e deformar-se, e você pode ter uma perda visual. Vixe. Viu, pessoal? Você que coça muito os olhos aí, Então, coçando quem pra está caramba. coçando, Tá. para de fazer isso. E quem não tem uma córnea frágil, só pelo ato de coçar, pode fazer com que células que nós temos nos olhos, fundamentais para que as córneas fiquem transparentes, se percam, porque é o trauma mecânico repetido, às vezes durante anos a fio. Então, em resumo, não coce seus olhos. Se os seus olhos realmente coçam, passe num bom oftalmologista para que ele identifique a causa e a corrija. Né? E se for só hábito, perca esse hábito. Tem pessoas que costumam comprar colírio por conta própria e pingar nos olhos. Tem aquele colírio que a lágrima artificial lá, né? E colírio simplesmente para deixar o olho mais claro, tipo Moura Brasil da vida, não sei se existe ainda. E aí? Os colírios, isso é uma boa pergunta. Os colírios lubrificantes, que você citou muito bem, as lágrimas artificiais, têm uso livre, né? A não ser que você tenha alergia a algum componente da fórmula, o que provocaria um aumento da coceira imediatamente após pingar. Todos eles são livres para uso à vontade. Então, eles são até desejáveis, porque, inclusive, uma das causas para a coceira é o olho seco. Então, você deve usar um lubrificante. Agora, não use colírios para deixar o olho clarinho, né? Porque eles geram vício. Né? Eles são drogas viciantes. E o seu olho ficará claro e muito bonito para uma festa, para uma apresentação, mas a partir de determinado momento, eles não mais ficarão claros espontaneamente, só ficando claros através do uso de colírios que têm vasoconstritores e são prejudiciais, assim como você usar esses produtos para o nariz, aqueles que têm rinite e querem respirar bem. Então, para o uso pontual, absolutamente raro, tudo bem usar um colírio desse ou um remédio para o nariz. O uso crônico e contínuo trará malefícios muito grandes. Olho seco, agora vamos falar do olho lacrimejante. E aí? Tá escorrendo lágrima aqui, começa a sair lágrimas, sem chorar. Sem chorar. Então, tem também muitas causas, né? Para tudo em medicina, Paulinho, o segredo se chama diagnóstico. Quando eu sei o que a pessoa tem, eu trato corretamente. O que eu não posso é tratar o sintoma. Eu tenho lacrimejamento, o que eu uso? Usa isso aí que é bom. Não, assim não vale. Porque podem ser diversas causas. Eu posso ter, por exemplo, uma causa comum que não é uma doença, mas é um fato, né? Eu tenho um envelhecimento, eu tenho uma perda da sustentação da pálpebra, existe um pontinho por onde a lágrima é drenada, como se fosse um ralo, e o ralo fica fora de lugar. Como eu não tenho um ralo funcionante, a lágrima cai para fora. Eu tenho também outros casos em que eu tenho um entupimento das vias lacrimais, como se o meu encanamento estivesse entupido. E eu tenho ainda olhos que são irritados cronicamente, inflamados, ou mesmo secos, que, por incrível que pareça, geram um sintoma de lacrimejamento como um reflexo do organismo na tentativa de lubrificar algo que está cronicamente seco. Mas não é uma lágrima que lubrifica verdadeiramente, é uma lágrima reflexa. Então, a lágrima que nos importa é a lágrima de base, aquela que é constantemente produzida para que os nossos olhos sejam umidificados. Você falou do canal lacrimal entupido. Eu tive uma vez um canal lacrimal entupido porque eu trabalhava numa fábrica e tinha fundição próximo. Aí, segundo o hospital lá, não, caiu, entupiu por causa da poluição, da fundição, tal, de ferro, etc. e tal. E ficou que nem um terçol. Vamos falar desse entupimento, se fica igual um terçol. E o terçol, o que é um terçol? Que é o zoião que passa aliança, não sei o quê, babá. Bom, vamos lá, vamos separar as coisas, né? O entupimento das vias lacrimais é assim, só para você ter ideia da região. Então, se você seguir
a sua pálpebra de baixo e chegar próximo ao nariz, nesse finalzinho é que eu tenho esse buraquinho, que é um ralinho. A partir desse ralinho começa o encanamento, que vai desembocar no nariz. Puxa. Então, se eu tiver um problema de obstrução, vai ser nessa região. E às vezes a obstrução vem acompanhada de infecção, que vai gerar um abscesso nessa região. Quando eu tenho um terçol, não tem nada a ver com a parte lacrimal. É um entupimento de glândulas que nós temos nas pálpebras e que entupiram e infeccionaram, né? E geralmente a causa desse entupimento, que é uma inflamação crônica nas pálpebras chamada blefarite, é também uma causa de coceira. Então, geralmente, quem tem terçol de repetição e tem coceira, tem blefarite e precisa tratar. É tanto na parte superior quanto na parte inferior das pálpebras? Sim, tanto superior como inferior. Vamos falar... Bom, de quanto em quanto tempo a pessoa, voltando no óculos, quanto em quanto tempo a pessoa tem que fazer os seus exames? É anual, semestral, de 2 em 2 anos? Uma pessoa que não tem nenhum problema a mais nos olhos, a não ser uma graduação, um retorno anual é mais que suficiente. Né? Agora, quando você tem outros problemas nos olhos que justifiquem retornos mais frequentes, aí o médico vai lhe orientar. Miopia, por exemplo? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Vamos falar de catarata e glaucoma, tá? A catarata é coisa do pessoal acima dos 40, né? Começa já a dar problema de catarata, eu acho, né? Tô dando meu palpite aqui. Quando que o cara tem que operar a catarata? A pessoa tem que operar a catarata aí. E o glaucoma, né? Eu já conheci pessoas que teve glaucoma, é complicado. Fica à vontade. Então vamos separar também as partes. Tá. Catarata, ela tem mais de um tipo possível, mas o mais frequente, disparadamente, que responde a quase totalidade dos casos, é a chamada catarata senil, que, como o nome diz, ela é provocada por um processo de envelhecimento do cristalino. Né? Então, ela realmente pode aparecer, geralmente, a partir dos 50 anos de idade, embora seja mais frequente acima de 60. Né? Então, o cristalino vai se tornando opaco, mais volumoso, e vai atrapalhando a passagem dos raios luminosos. Né? Não existe tratamento para catarata a não ser o cirúrgico. Então, essa coisa de colírio, tem na internet exercícios Isso. E etc. Então, já vi muito. Não sigam esse tipo de orientação, porque é tudo balela, é tudo falso, por mais que falem que não é. Não há possibilidade de regressão da catarata, somente operando. Hoje em dia, aproveitando o ensejo, se você quiser, nós falaremos isso também um pouquinho, a cirurgia de catarata, ela promove também uma melhoria da graduação da pessoa, ao ponto de, se o paciente desejar, e os olhos permitirem, ele até poder usar uma lente intraocular multifocal, que faz com que ele possa enxergar em todas as instâncias e não mais ter necessidade de uso de óculos posterior à cirurgia. Doutor, vamos falar das prefeituras que fazem o mutirão da catarata. Tem prefeitura que contrata clínicas a um preço mais em conta, não sei. Não vou falar de modo, vou falar de modo geral, tá? Não vou citar prefeituras em cidades. Que sai mais em conta pegar lá, fazer uns esquemas bem bolados com uma clínica para fazer o mutirão da catarata. E eles, quando fazem a cirurgia, não colocam uma lente que presta, uma lente rígida, não colocam a gelatinosa, lente de baixa qualidade, produto nacional. E essa lente, normalmente nesses mutirões da catarata, você falou da lente bifocal, não são utilizadas lentes bifocais e o camarada sai de lá às vezes enxergando bem, mas para longe, para perto tem que usar óculos. Queria que você falasse um pouco sobre esses mutirões, o que a pessoa, como é que ela, não sei,
Eu sou meio que revoltado com algumas coisas, eu não vou falar aqui porque eu estou doido para falar, mas não vou falar. Bom, a questão é a seguinte, Paulinho, vamos entender em primeiro lugar que a catarata é a primeira causa de cegueira reversível no mundo. Então, quando você não trata a catarata, ela vai evoluir até o ponto de você deixar de enxergar. Então, se nós formos pensar do ponto de vista social, é uma ação de saúde pública obrigatória, né? A gente precisa ajudar a população a não perder a visão. Então, se eu for pensar por este ângulo, né, para as pessoas que não têm acesso a uma medicina mais diferenciada e precisam usar o Sistema Único de Saúde, e sempre há filas de espera e esse tormento que é a necessidade maior do que a oferta. Então, se a gente for pensar somente nesse aspecto, haver um mutirão que, vamos explicar bem, deveria significar um hospital absolutamente preparado, com esquemas de esterilização extremamente rigorosos, com médicos competentes e ultra treinados contratados. Para você oferecer isto à população, eu sou favorável. Agora, você contrata médicos despreparados por indicação política, às vezes, né? Eu não estou citando. Tá. Você contrata lugares despreparados, você não faz a esterilização adequada. Aí você gera risco aumentado à população, já que cirurgia, para você ter ideia, né, eu tenho o privilégio de operar nos maiores hospitais do país, aqui em São Paulo. E lá eu faço uma cirurgia e eu tenho um próximo paciente, por exemplo. Se eu for utilizar a mesma sala, a sala, antes de eu chamar o próximo paciente, a sala é interditada para ser completamente esterilizada, embora já tenha sido da cirurgia anterior. Eu não posso fazer com que o paciente entre se ela não for totalmente esterilizada entre um olho e outro. Por que que isso não vai acontecer só porque é o SUS? Entendeu? Então, isso é algo que precisa ser revisto. Tá? Então, me desculpe a ênfase aqui A gente fica meio inflamado com essas coisas, né? Eu fico porque eu vi certas coisas que é revoltante. Nem um pingo de higiene e esterilização, né? Eu vi isso. Pois é. E eu fiquei assustado. Em relação às lentes, agora, nesse sentido das lentes, não é só pelo fato de ser nacional ou não, porque, em tese, qualquer material médico, qualquer prótese, qualquer lente, deve ter a validação da Anvisa, que é a nossa organização que faz a checagem da qualidade mínima dos materiais. É verdade que não existe a possibilidade de qualquer sofisticação na lente intraocular a ser oferecida ao paciente do SUS, porque se ele tiver astigmatismo, existem lentes que corrigem astigmatismo. Ele pode usar? Não. Pode usar uma lente bifocal, multifocal? Não. Desculpe. Então, ele vai usar uma lente simples, mas você vai promover a recuperação da visão e ele vai usar óculos. Então, isso não é um mal em si, né, mas é a impossibilidade de, financeiramente, o governo oferecer coisa melhor, porque essas lentes premium são realmente caras. Pois é, mas a diferença é muito pequena em relação à saúde pública, né? O risco público, né, das pessoas, que acho que como a gente paga imposto o ano inteiro, a gente, quando é atendido, paga as suas taxas, paga tudo, a gente tem que ter o mínimo do melhor, né? Quando necessita do poder público em sistema de saúde, mesmo que seja municipal, ou estadual, ou federal, não importa. Principalmente municipal, no caso do mutirão, da boa visão, né, para poder oferecer lentes né, de qualidade. Por esse tema da política, né, isso é muito triste, porque, para você ter ideia, você me fez lembrar agora, uma vez que eu visitei um hospital na Alemanha, em Frankfurt, e lá a carga tributária é realmente pesada, especialmente depois da união das duas Alemanhas, né? Mas eu estive nesse hospital em que os pacientes 100% eram operados pelo sistema público de saúde,
com uma qualidade excepcional, então você paga o imposto e tem um retorno do governo. Aqui, e lá o imposto chega a quase 40, mais de 40% de porcentagem tributária. Aqui nós estamos chegando quase a mesma porcentagem. Eu lhe pergunto, tem algo que chegue aos pés de oferecer à população algo realmente confiável, seguro e decente? Então me desculpe o desabafo. Não, eu também sou do mesmo time que você está aí. Vou falar do glaucoma, né? E como saber se a pessoa... Bom, é os exames que tem que ser feito e tal, mas fala um pouco do glaucoma, para quem não sabe. Eu agradeço muito a sua oportunidade agora também, né? Você sabe que no consultório não é a minha área de atuação, glaucoma, mas em pesquisa científica né? Então, eu tive muito contato, né, com esses pacientes no hospital público, até hoje tenho de certa forma, e o que eu quero dizer é o seguinte: glaucoma é uma doença extremamente perigosa, porque os danos são irreversíveis e ela não gera sintomas. Ou seja, a pessoa perde a visão de maneira silenciosa, sem sentir absolutamente nada, porque ela vai comprometendo o campo de visão da periferia para o centro, e em casos quase terminais, ela tem uma visão como se fosse através de um tubo. Mas ela enxerga frontalmente de maneira perfeita. Ela não enxerga mais nada dos lados, mas na frente ela enxerga. Então, a única forma de eu prevenir chegar nesses quadros trágicos é fazer exames preventivos. Porque o maior fator de risco para o glaucoma é a pressão dos olhos, pressão intraocular. E isso só é possível de ser aferido através de um médico oftalmologista. Doutor, muitas pessoas têm diabetes. Gostaria que o senhor falasse sobre isso em relação à visão. Claro, com o maior prazer. A diabetes é uma doença também silenciosa. Quando você tem já níveis de açúcar no sangue que descompensam, aí eu vou ter sintomas, né? Como aumento da fome, como o emagrecimento, como a necessidade de urinar constantemente. Mas são casos avançados. Os casos que são menos avançados, a pessoa não sente quase nada, né? Embora a maior parte, não são todos, os casos de diabetes são em pessoas que estão com sobrepeso, com obesidade, né? Mas também há pessoas magras que têm diabetes. Por quê? Nós hoje temos uma alimentação, em sua maioria, extremamente ruim, com ultraprocessados, com excesso de carboidratos, com vida sedentária, que geram inicialmente uma intolerância à glicose e depois a diabetes. Nos olhos, é tempo dependente, Paulinho, mas a diabetes pode provocar uma coisa chamada retinopatia, que é sempre séria e que, se não for corretamente tratada, também pode levar à perda de visão. Eu tenho um tio, eu lembro quando eu era criança, era criança bem pequeno. Eu gostava muito desse meu tio, irmão um tio, e ele tinha diabetes naquela época, né? O diabetes era difícil de se cuidar, etc e tal. E chegou ao ponto de ele ficar completamente cego. Perdeu a visão 100%. Então, hoje em dia, eu consigo evitar esses desfechos tristes desde que corretamente tratado, né? Por exemplo, quando eu estou em processos mais iniciais da retinopatia diabética, muitas vezes eu faço um laser na retina, impedindo que a progressão aconteça. Há também injeções intraoculares que podem promover a diminuição do processo que gera esses casos tão tristes, né? Então, por favor, quem tem diabetes diagnosticada tem a obrigação de fazer exames de fundo do olho, né? E dependendo do tempo que tem a diabetes, 1, 2, 3 vezes por ano, né? Para que tenha segurança de que não desenvolveu a retinopatia e não precisa de nenhum tratamento adicional. Esses tratamentos que o senhor acabou de falar aí, tem no Sistema Único de Saúde? Da injeção, etc e tal?
Não são em todas as cidades, infelizmente, disponíveis. Geralmente são disponíveis somente nas capitais ou nas cidades maiores. E quando o paciente vive numa cidade menor, geralmente as prefeituras o encaminham e o transportam a centros maiores, onde ele pode realizar, por exemplo, o laser, que se chama fotocoagulação, para impedir a progressão da retinopatia diabética. Uma pessoa que já operou a catarata, já colocou a lente, né, intraocular, e aquela lente não foi uma lente de acordo. Tem como retirar e colocar uma lente de acordo numa pessoa que já operou, não? Infelizmente, na maior parte dos casos, não, a não ser que isso seja feito de maneira muito precoce e com bastante habilidade técnica, porque a lente dentro dos olhos, ela cicatriza e ela cria aderências. Então, quando você vai remover uma lente já instalada há algum tempo, você pode lesar estruturas internas na tentativa de substituí-la, inclusive não permitindo que haja a sustentação natural que as lentes precisam ter para serem colocadas dentro do olho. É como se fosse uma redinha de dormir, onde você vai colocar a lente sobre. Se você não tiver essa rede íntegra, não é possível colocar lente alguma. Então, o ideal é se ter a lente ideal, repetindo, no momento da cirurgia, para não ser mais substituído. Cirurgia refletiva, se não me engano, resolve laser e tal? Refrativa. A cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia que é feita para eliminar, ainda que parcialmente, a graduação de pessoas mais jovens, é possível de ser realizada após a cirurgia de catarata, se por acaso o grau residual que ficou, ele atrapalha a vida da pessoa. Mas, geralmente, com cálculos bem feitos e cirurgia bem feita, ela se torna cada vez mais rara de ser necessária, porque a pessoa já tem uma visão bastante satisfatória já de início. Né? Então, essa é a rotina, ter uma boa visão imediatamente após a cirurgia. Tem pessoas que me falaram, pergunta para o médico, cirurgia laser, qual é a diferença da cirurgia laser com a cirurgia normal tal? Para qual não doença? Sei, para visão, para perda de visão, etc. O termo laser, né, Paulinho, ele é realmente algo que faz com que a pessoa interprete que algo é moderno e é melhor. Né? E isso não é verdade. Por exemplo, cirurgia de catarata. Existe a cirurgia catarata a laser, em que você faz uma parte da cirurgia com laser e a outra parte com um aparelho chamado facoemulsificador, que é o principal instrumento para remover a catarata. Então, você teria 2 tempos, 2 gastos, de maneira, em minha visão, totalmente desnecessária. Né? Mas aqueles que usam e que fazem o marketing em cima disso e tem bons resultados. Então, eu acho totalmente desnecessário. Já para outros tipos de cirurgias, como a cirurgia refrativa, de remoção do grau, cirurgia de implantação de anel na córnea para tratamento do ceratocone, aí o laser faz uma diferença brutal, porque a tecnologia envolvida cria uma cirurgia muito mais suave, com recuperação muito mais rápida e com uma precisão realmente maior. A turma tem medo, fala, vai dar um tiro de raio laser, vai queimar meus olhos, que nem nos filmes e tal. Nada a ver, né? Nada a ver. Esse é outro tipo de laser, laser preparado para os olhos. Você falou aí do ceratocone, né? É isso? Ceratocone. Tocone. Fala pra gente, quais são os tipos de doença que pode ter nos olhos das pessoas? Assim, olha, resumidamente, em poucas palavras, para a gente não ficar até amanhã falando. Então, porque, olha, você que controla o horário aí. Não, para mim tá ótimo. Eu até queria que você viesse pessoalmente aqui um dia, a gente viesse pessoalmente, e durante a nossa entrevista, nós exibiríamos imagens de tipos de doença junto com... Isso é muito bacana. Já pensou? Vamos tentar. Vamos tentar um dia. Então, o ceratocone é uma doença genética em que eu tenho o material do qual a córnea é feita frágil. Né? Então, especialmente esses pacientes, quando
coçam os olhos e traumatizam esse material frágil, a córnea vai se deformando e afinando ao ponto de prejudicar a visão. É uma doença que, diferentemente da maioria, se manifesta já na adolescência, né? E se não tratada, provoca perdas graves de visão. O tratamento hoje em dia pode ser de várias formas, né? Com a radiação ultravioleta que endurece o tecido corneano, para ele não deformar, com anel intraestromal, que para mim é uma das abordagens mais eficientes, e nos casos mais avançados, com transplante de córnea. Transplante de córnea. Hoje não vai dar tempo de falar de transplante, mas não, olha só. Então você vê que é um universo, né? Mas a sensação que eu tenho, Paulinho, você me corrija se eu estiver errado, é que falta muita informação pública sobre essas doenças, você não acha? Acho não, tenho certeza sobre isso. Não são divulgados as doenças, não são divulgados nada, na verdade. Eu não sei se o que eu falei você já sabia tudo ou se eu falei alguma coisa de útil. Nossa, eu tô aqui de boca aberta e satisfeito, né? Eu quero mais, mas hoje não. Um dia a gente marca mais, porque os olhos, pô, é a nossa vida. Então tem muita coisa para se perguntar, tem muitas dúvidas no ar aí para a gente tirar das pessoas, né? Os cuidados, enfim, tanta coisa. E você, pelo amor de Deus, né? Existe alguma maneira de prevenir problemas oculares? Vamos para a gente estar finalizando. Existem maneiras de prevenir problemas oculares e alguns cuidados que a gente tem que ter no dia a dia para falar, pô, eu cuido bem dos meus olhos, eu não vou ter mais problema porque eu cuido. Alguma recomendação, por favor. Olha, os olhos são estruturas muito delicadas, né? E que precisam ser cuidados, você tem toda a razão, né? Em casa, o que você vai fazer? Em primeiro lugar, é evitar acidentes, né? Com tampas de refrigerante que você abra abruptamente, com bolas, especialmente as menores, de tênis, squash e outras coisas que possam chegar aos seus olhos com velocidade, com queimaduras, com traumas com papel, com unha, com mãozinhas de criança, e com substâncias químicas que são extremamente perigosas, né? Então, esses cuidados, lembrando sempre de deixar todos esses elementos longe dos seus olhos, é fundamental, né? Em segundo lugar, aprender a higienizar os seus olhos corretamente. E, por último, fazer uma consulta preventiva com o seu oftalmologista de confiança. Caso, uma recomendação rápida aqui, nos primeiros socorros. Caiu alguma coisa no olho, espirrou alguma coisa no olho, o que tem que fazer? Se você tiver um soro fisiológico fechado, não usado, não aberto em casa, gaste o vidro todo. Se você não tiver, água de torneira para lavar o tempo inteiro. Assim, litros e litros e litros, lavando o olho até você procurar o oftalmologista ou pronto atendimento mais próximo. A pessoa caiu terra no olho, sujeira, está raspando, que tem que fazer? Da mesma forma, se você tiver um colírio lubrificante em casa, você gaste o vidro inteiro para lavar. Lave o rosto e lave os olhos o mais abundantemente possível. Não esfregue, mantenha a higiene e procure atendimento médico. Tem que procurar atendimento médico. Ele não vai sair aquela sujeira do olho, mesmo que você abra os olhos, levante a pálpebra superior. Muitas vezes sai, muitas vezes não sai, né? Inclusive, existem corpos estranhos que podem se aderir na pálpebra, podem ser enfincados na córnea, ou seja, somente o médico, olhando os seus olhos no microscópio, é que vai ter a capacitação para identificar isto. Interessante. Vamos conversar mais outro dia, doutor? Vamos falar aqui agora as suas redes sociais. Divulga as suas redes sociais. Esqueci de perguntar para você, desculpa, da empresa, né, que você faz parte aí. Fala um pouco sobre a empresa. A gente está, né, interessante. Pode ficar à vontade. Vamos fazer o seu merchan. Eu tenho orgulho de trabalhar na instituição cujo professor fez a minha formação, que é o Dr. Tadeu Civintal, né, que ainda está atuante hoje, né?
e modéstia à parte, uma instituição de oftalmologia que oferece todos os tratamentos mais modernos que existem no mundo em oftalmologia. Nós temos todos os aparelhos necessários a oferecer esses atendimentos de ponta, né? E aqueles que precisarem, inclusive, eu prefiro até que procurem por essa via, se alguém tiver o desejo de, ao menos, ser informado de alguma coisa. Nós estamos abertos a esclarecer a população com o maior prazer, como eu estou fazendo aqui hoje. Né? O nosso instituto fica localizado na Avenida Paulista, número 91, ao lado da Casa das Rosas e do Sesc, né? E você pode procurar Civintal, CVINTALO, Civintal Oftalmologia, tudo junto.com.br. Civintal Oftalmologia.com.br, que você vai encontrar todas as informações que você desejar lá, e será um prazer atendê-los. E o senhor só atende lá, né? Somente lá. Somente lá. Além de professor universitário, não? Sim. Na verdade, agora eu ainda estou ligado à pós-graduação da Unicamp, né? E também faço algumas pesquisas aqui com a USP de São Paulo aqui. Então, ainda estou ligado à pós-graduação, e a graduação só dou aulas de vez em quando, sabe? De vez em quando. Bom, suas considerações finais, doutor Marcelo Chiuto. As minhas considerações finais são, em primeiro lugar, queridos ouvintes, não deixem de ouvir Paulinho, porque ele traz benefício real à população. E isso me traz uma satisfação imensa. Eu sou convidado a participar de várias entrevistas, e eu não encontro facilmente esse conhecimento do entrevistador, essa boa vontade em ajudar a população, que a gente percebe nitidamente nele. Então, não deixe de ouvi-lo, hein? Esse é o meu pedido inicial. Em segundo lugar, que vocês cuidem de seus olhos, né? Um dia a gente vai voltar aqui também para falar de outras coisas, que eu também faço um pouquinho de medicina geral, sabe? De preventiva, né? E será um prazer falar sobre isso qualquer hora. Então, isso não é teoria. Cuidar da saúde é indiscutivelmente o maior investimento que nós fazemos. Todos nós envelheceremos, se tivermos sorte de ter longevidade, todos nós um dia partiremos desse mundo, mas as doenças evitáveis devem ser evitadas. E somente você dedicando um tempo da sua vida a cuidar de si próprio é que você vai conseguir evitar coisas que podem trazer sofrimento a você e a sua família. Verdade. Eu ia falar do câncer nos olhos, mas deixa para outro dia. Tem muita coisa para falar, né, doutor? Muita coisa. Olha, é um prazer enorme, doutor Marcelo Chiuto, cirurgião, oftalmologista. Nossa, é espetacular. Doutor, enfim, eu estou aqui emocionado e eu gostaria muito de um dia a gente estar marcando outra entrevista, outro bate-papo. Se um dia você vier para Suzano, eu estou em Suzano, é pertinho, né? Paulista, Suzano, logo aqui, Zona Leste de São Paulo, né? Tiver aí, a gente vai tentar encontrar uma brecha na agenda a qualquer hora. Né? E eu desejo para que todos sejam muito felizes em suas vidas, sejam muito abençoados, né? Para aqueles que creem que Deus os abençoe e ilumine os seus olhos e as suas vidas. Esse é o meu maior desejo. Grande abraço, sucesso, felicidade, obrigado pelo nosso bate-papo espetacular. Eu agradeço, Paulinho. É um grande prazer estar aqui com vocês todos. Prazer é meu. Muito bom, meus amigos. Tchau, abraço. Tchau. Rádio Sat FM, a rádio que fala que você, encerra nesse bate-papo com o doutor Marcelo Chiuto, cirurgião oftalmologista do Instituto Tadeu Civintal. Espetacular. 11h10, voltando com a programação normal. Rádio Sat FM. Aumente o volume. Sat ZYU